Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. A última edição da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial mostrou a pujança do subsetor religiosos no mercado brasileiro. Em relação a 2018, houve um crescimento real de 6,1%, quando consideradas apenas as vendas de livros físicos a mercado. Mas como funciona esse segmento para o mundo digital? O podcast do Publish News dessa semana recebe Leonardo Santiago, cofundador e CEO, e Gustavo Monteiro, fundador e CEO da plataforma The Pilgrim, que reúne catálogo digital de e-books e audiolivros voltado especificamente para o público cristão protestante. E ela vem num crescente importante, que chega a surpreender alguns especialistas do setor. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 15 de junho, gravado no dia 9 de junho. Eu sou o Fábio O'Hara e nessa entrevista teremos Leonardo, né? E aqui estamos com Leonardo Santiago e Gustavo Monteiro. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. A gente queria conversar, vocês estão no mercado que a gente não fala tanto aqui no Publish News, mas é do mundo cristão, será que talvez a gente possa chamar assim? Um segmento que é muito importante, né, no mercado editorial, só que tem uma divisão que até eu aprendi depois, que é a divisão do secular e do cristão, né? E vocês estão nesse mundo, nesse outro mundo, digamos assim. Estranho falar desse jeito. Estou fazendo uma desambiguação que nada tem a ver com a editora Mundo Cristão, né? Nada tem a ver diretamente com a editora Mundo Cristão. Exatamente, de Mundo sou Cristão, um pouco estranho. Mas, enfim, eu queria que vocês apresentassem a The Pilgrim, o que é, como é que funciona, para quem é voltado. Acho que vale a gente começar a conversa por aí, né? Excelente. Você quer começar, Gustavo? Acho que você pode explicar para o pessoal. Sim. A plataforma que a gente criou foi, assim, ela é mais do que uma plataforma, né? A gente tem um braço editorial próprio também, mas eu vou falar mais da plataforma porque é onde a gente queria ter começado, né? A gente, acho que entrar no meio para a gente realmente virar editora também, foi meio que um pensamento depois, né? Um afterthought, né? A gente estava preparado para começar uma plataforma de audiolivros para o meio cristão, quando a gente percebeu que tinha pouco livro, né? Tinha pouco audiolivro disponível. Então, assim, a gente resolveu começar a fazer o nosso próprio livro por causa dessa necessidade, né? Ou seja, a gente criou essa plataforma por causa de um desejo nosso, pessoal, né, de uso próprio, e porque a gente pensava assim, poxa, não existe tanto o audiolivro cristão, mas se houvesse uma plataforma específica para isso, talvez, né, focado nesse mercado, nesse segmento, as editoras começassem a investir mais, né? A gente subestimou, né, assim, a gente, na verdade, vamos dizer, superestimou, né, quanto as editoras estão interessadas em investir em algo como isso, né, em criar audiolivros para essa plataforma, mas essa foi a vontade inicial, né, fazer uma plataforma para audiolivros cristãos, né, no meio cristão. E, bom, depois disso ela cresceu um pouco mais, até por necessidade, para englobar também e-books, né? Então a gente é uma plataforma de leitura de audiolivros, de e-books, e a gente começou a adicionar outro tipo de conteúdo também, né? Cursos, palestras, artigos acadêmicos, é uma coisa que é difícil, né? Eu sou acadêmico, eu estou fazendo meu doutorado, e eu sempre tive vontade, né, de ter acesso, e acho que muitas pessoas nesse meio querem ter acesso a artigos acadêmicos, eles são difíceis de se encontrar, né, de se acessar, se você não tiver por meio de uma biblioteca específica. Então a gente trouxe isso também,
A ideia foi a gente adicionar todo tipo de conteúdo de interesse cristão, né, e com isso a gente começar a desenvolver mais esse segmento, né, dar mais oportunidades, formas de monetização para os produtores de conteúdo, né, sejam editores ou produtores de conteúdo independentes, por meio de uma plataforma voltada para esse segmento, né. Então, foi mais ou menos esse caminho que a gente seguiu. Vocês têm alguns números da plataforma? Quantos usuários? O que é que vocês movimentam de título? Quantos títulos tem no catálogo? Sim. Temos sim. Você pode falar, Leonardo? Sim. Contextualizando, né, até a gente chegar nos números atuais, a gente é uma plataforma nova ainda, acabamos de fazer 1 ano e meio de vida, então tem um pouquinho tempo. Uma das coisas que, além do que o Gustavo falou, motivou a gente a criar era a vontade de trazer inovação, ou várias das coisas que a gente estudava nos livros, a coisa de Vale do Silício, que a gente tinha visto, estava acompanhando de mais recente no meio do business, para o meio e o ecossistema cristão, que a gente via muito pouco. Então, a gente via um mercado mais conservador, mais tradicional, e que não estava se atualizando muito rápido. Então, a gente tinha essa vontade pessoal de criar algo que envolvesse tecnologia, que envolvesse plataforma, efeitos de rede, né, relações multilaterais para esse meio. E aí a gente até cogitou inicialmente criar um marketplace para conectar os players, até que a gente chegou no nosso MVP, né, que a gente entendeu que seria o ideal para entrar nesse mercado digital, que seria um aplicativo simples de audiolivros. E aí a gente fez tentou fazer, né, aquele dever de casa, fizemos o MVP, lançamos um aplicativo simples, numa versão simplificada, lançamos no mercado para testar a nossa ideia e rapidamente começamos a ter um retorno. A gente, acho que quando lançou, ficamos ali uns 2, 3 meses, chegamos a uns 400 assinantes, aí lançamos um aplicativo melhor, aí chegamos em 1.500 assinantes, aí melhoramos um pouco mais, chegamos em 3.000 assinantes e agora estamos aí caminhando para os 5.000. Nosso próximo alvo, né? Estamos com 4.000 e alguma coisa indo para 5.000 assinantes, porque o modelo de subscription é nosso principal canal de relacionamento hoje, comercialização com o pessoal, né? A gente tem mais ou menos uns 15.000 usuários ativos mês do app, e hoje estamos caminhando para quase 5.000 produtos na plataforma. Como o Gustavo comentou, não é uma plataforma só de audiolivros e nem só de e-books. Então, ela acaba expandindo um pouco mais o que a gente tem no mercado editorial. Hoje a gente trabalha também com artigos teológicos, palestras, cursos em áudio, temos resumos de livros em áudio e também blog posts. E tudo isso voltado para o público cristão. Então, o centro, né, o eixo central aqui do aplicativo é a comunidade cristã. A gente queria focar ter esse eixo, primeiro porque é o nosso meio, né, é o meio que a gente está, que a gente entende, que a gente trabalha e vive, e porque a gente entende que tem uma barreira de entrada grande. É difícil você entrar sem você se você não é de dentro, né? Se você não entende as nuances, as especificidades do meio teológico, do meio cristão, enfim, tem alguma barreira de entrada e isso acaba protegendo um pouco. Falando nessas dificuldades, queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. A dificuldade é maior em termos dos usuários, né? Ou das diversas, posso falar, igrejas, etc., ou das correntes cristãs, eu não sei, peço até desculpas, mas, obrigado, denominações, ou das próprias editoras. Que dificuldades são essas? Ou, por exemplo, como correr a plataforma também para você alcançar esse usuário, utilizar o marketing digital, redes sociais, etc. Poder falar um pouquinho, Léo, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu estou interpretando o que você falou. Mas eu acho que o Léo queria dizer que era uma barreira de entrada para outras
plataformas, players. Outros players, outras plataformas que pudessem estar interessadas no mesmo tipo de conteúdo, né? Criar esse mesmo tipo de circuito, vamos assim dizer, né? Entre os diversos players do mercado cristão. Porque, pega, por exemplo, uma das primeiras conversas que a gente teve, né, com o pessoal de uma editora Mundo Cristão, eles falaram, a gente já começou a investir, foi a primeira editora, provavelmente, assim, a cristã a investir pesado em audiolivro, né? E aí eles falaram, a gente começou a investir em audiolivro, a gente fez vários, mas a gente não teve retorno nenhum ainda, né? E a gente está em algumas plataformas, mas a gente não tem retorno nenhum nessas plataformas, né? Então, a gente falou, não, por isso que a gente acredita que é importante ter uma específica, pelo menos, para o meio cristão, que ajuda a comunicar isso melhor para o público-alvo, né? E trazer de forma mais clara, né, assim, cada tipo de linha teológica que a gente tem, né, de denominações que a gente tem dentro do aplicativo, né, para o cristão, o que de uma certa forma facilita porque a gente é do meio, mas dificulta também, né, e dificulta porque nós temos a nossa própria visão, né, nossa própria igreja, nossa própria denominação, e como vocês sabem, né, o pessoal fala assim, de religião e política não se discute, né, então como você querer fazer um aplicativo que você tem todo tipo de visão política, é tranquilo se o aplicativo não é sobre visão política, mas se ele começa a ser sobre visão política, é difícil você ter esquerda e direita junto, né? É uma coisa, eu não vou dizer que é extremo nesse sentido, mas é um pouco difícil ter uma plataforma específica cristã que está participando todo mundo que é cristão, porque existem diferenças, né? Então, conhecer essas diferenças, saber como lidar com elas, né? O que une, né? E o que talvez separe, ajuda a gente, né, a poder fazer uma plataforma que valoriza um pouco mais o esforço, vamos assim dizer, dos produtores desse conteúdo, né? Com relação à ideia de dificuldades, né, que você perguntou assim, qual é a maior dificuldade de vocês? Eu acho que não é nem dificuldade, mas o maior desafio é tecnologia. Porque, assim, às vezes as pessoas ficam com dúvida, vocês são uma empresa de quê? Vocês são um varejo, uma loja, é uma editora, produtora de conteúdo, e a gente, né, quando vai responder, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente é uma plataforma, e o que a gente quer é servir os players que estão dentro desse ecossistema. E aí a gente não quer se limitar aos players do mercado editorial apenas, mas todos os players desse ecossistema, incluindo as igrejas, os podcasters, os produtores de conteúdo no geral. E quando a gente fala de tecnologia, é desafio, porque é caro, é difícil e tem suas nuances aí, né, de produto e como chegar lá. E muitas dessas questões aí que o Gustavo entrou, e você perguntou também de como gerir essas diferenças entre denominações, tem denominação que tem rixa com a outra. A gente acredita que a tecnologia é uma ferramenta que pode e vai ajudar a gente nesse caminho, utilizando a inteligência artificial, machine learning, sistemas de curadoria, de recomendação, em que pode tirar o atrito da pessoa entrar lá e encontrar aquilo que ela não quer encontrar, né, e ser direcionada para o conteúdo que ela, assim, consome ou se interessa. Então, nosso menor desafio nessa área. O Gustavo falou, eu anotei aqui a palavra retorno, né, dessas primeiras conversas aí com as editoras, e que as editoras, a Mundo Cristão especificamente que você citou, né, que ela já estava investindo em audiolivros, mas não estava tendo retorno. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho de como é que vocês pensam a remuneração para esses criadores de conteúdo, né, não só editores, mas o Léo falou aí de podcasters, de palestrantes, etc. Tem um modelinho padrão, assim, ou como é que é cada caso? Queria que vocês falassem. Algumas dessas coisas a gente não lançou ainda, né? Tá no plano, a gente está desenvolvendo, elas virão, principalmente essa parte podcast, tá no roadmap aqui de produção. Com relação às editoras, a gente também investiu um tempinho pensando nisso, porque desde o início a gente queria trabalhar com o modelo de subscription, né? E o desafio é como é que a gente faz as editoras e os produtores de conteúdo gostarem disso, não ficarem com o pé atrás e acharem que vai ser ruim para eles,
que vai ser menos vantajoso, eles vão ter um retorno menor. E a gente tentou desenvolver algum modelo de cálculo de remuneração que fosse o mais parecido possível com o modelo de vendas unitárias, né, vendas à la carte, que é o modelo padrão que o mercado editorial está acostumado. Então, hoje a gente tem algumas formas de contrato, vai depender muito da negociação, da editora, mas o padrão é que um assinante nosso começa a consumir o conteúdo, né, ele tem acesso a tudo, ele começa a consumir um livro, e quando ele chega num determinado ponto do livro, e aí esse ponto é o que o contrato vai definir, às vezes é 30%, 20%, depende, a gente dispara uma venda, considera-se uma venda unitária. E calcula os royalties e repassa para as editoras, né? A gente tem tido um feedback muito positivo, ainda bem, as editoras cristãs que têm trabalhado conosco, têm mais audiolivros, estão ficando satisfeitas com esse modelo, principalmente porque no audiolivro o pessoal ouve acelerado. Então, a pessoa ouve no 1.5, 2.0 e chega rapidinho no momento de cobrar. E aí a gente tem, sim, algumas editoras que têm começado a ter um retorno interessante com a nossa plataforma. Acho que o Gustavo pode complementar, Você se falou... quiser, eu resumir assim. Não, é um bom resumo, é isso mesmo. Acho que mais do que isso, são coisas que ainda não estão ao vivo, né? Não estão ainda rodando. A gente está desenvolvendo várias coisas legais para ajudar. Até porque a gente está coordenando vários players, né, no mercado. Então, existem outras formas interessantes de você criar essas remunerações, né? E criar valor, vamos dizer assim, né? Mais do que remuneração financeira, mas criar valor, né? Para as pessoas que estão anunciando o conteúdo, que estão produzindo, que estão criando glosas, né? Conteúdo a respeito de conteúdo, meta produto, sei lá, a gente poderia falar isso, né? Escrevendo a respeito, né, resenhas e tudo mais. Então existe uma série de coisas que a gente pode trabalhar para aumentar o retorno sobre o investimento, né, de quem está produzindo conteúdo. Uma das coisas que as editoras, nas conversas com a gente, demonstraram bastante interesse são as features que a gente quer desenvolver voltadas para ciência de dados, porque as editoras têm poucos dados a respeito dos seus produtos. Normalmente a editora sabe quantos livros ela vendeu. Eu vendi 1.000, eu vendi 5.000. Ela não sabe se a pessoa leu, quanto que ela começou a ler, se ela releu, se ela leu 10 vezes, onde é que ela parou. Às vezes ela travou ali no capítulo 3, no 4. Então, a gente tem interesse de desenvolver dashboards inteligentes para a editora ter uma visão melhor a respeito do consumo do seu conteúdo. E também algumas features voltadas para a publicidade. Então, a gente já fez uma análise aqui de dados e cruzou algumas coisas dentro da nossa plataforma, e a gente já identificou que algumas ações pequenas podem fazer um livro ser, às vezes, consumido 3 vezes mais do que ele seria. Só dele ser mostrado para a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, a pessoa consome. Então, você consegue trabalhar essas ferramentas tecnológicas para entregar o conteúdo que a pessoa quer no momento que ela quer e precisa daquilo. Então, no nosso meio cristão, tem algumas vantagens, porque o trabalho de curadoria, ele é, assim, full time, né? O cristão, ele está atrás de conteúdo cristão, entre aspas, que ajude ele em alguma coisa. Crescer na fé, a se santificar, a lidar com algum problema, e aí a gente pode, sim, ajudar nessa questão da curadoria. Então, você precisa de ajuda em que área? A gente entende, né, o que a pessoa está atrás, fica mais fácil de... E aí a gente linka com as editoras, com o conteúdo delas, e cruzando isso a gente consegue entregar mais valor para as editoras, por meio da nossa plataforma. E só para ver se eu entendi bem, as editoras têm acesso a esse dashboard? Ela tem acesso a essas informações que vocês reúnem? Então, hoje a gente tem um dashboard bem simples, que só entrega relatórios básicos, de comercialização, financeiro, essas coisas. E aí a gente agora, no mês que vem, deve lançar uma versão nova do app e desenvolver um dashboard mais robusto para começar a entregar essas informações mais preciosas, digamos assim.
Acho que, falando em dados, imagino que vocês já tenham alguns, pelo menos, quanto ao uso do audiolivro, né, também, assim, isso é uma palavra que está em todo o mercado a cada ano, sempre em crescimento. Como que é a relação das pessoas que usam e-books, os audiobooks, o consumo delas? Você falou um dado que me chamou a atenção, a questão de ouvir em outra velocidade mais rápida, Sim. etc., que eu sei que conheço muito, que fala que nos Estados Unidos é muito isso, que é voltado para aquela coisa da produtividade até no consumo do conteúdo, né? O que vocês podem falar dentro do teu? Então, a gente tem alguns dados, assim, até que assustaram a gente. Hoje, na nossa plataforma, eu diria que uns 80% do conteúdo que está lá é texto. É e-book, principalmente porque o mercado produziu muito mais, né? Está bem mais preparado com relação a isso e o audiolivro está sendo produzido agora. Uhum. Só que 95% do consumo é de áudio. Então, é desproporcional. Então, 20% do conteúdo que está em áudio representa 95% do consumo. Então, isso é bem desproporcional mesmo. Um outro dado interessante, já relacionado à pandemia, é que o consumo, eu vi que saiu no Publishing News até um artigo, uma entrevista com o Marcelo Gioia sobre isso, e o consumo realmente aumentou muito. No nosso caso, ele dobrou durante a pandemia. Então, realmente as pessoas estão se digitalizando mais. Assim. Algumas de forma obrigatória, né, por causa da pandemia, foram forçadas a isso, mas já vinha assim nessa tendência. E o que a gente tem visto também com relação ao áudio são duas experiências boas, pelo menos o que a gente acredita serem boas para as editoras. A primeira é que a gente tem visto o áudio alcançar um público novo. O audioleitor não necessariamente era um leitor de livros impressos e books. Em muitos casos era um ouvinte de podcast, um ouvinte de rádio, Spotify, música, enfim, não tinha o hábito da leitura, ele acaba entrando nesse universo por causa do formato em si. E um segundo dado curioso é que muitas pessoas que têm lido o audiolivro, quando elas gostam, elas querem comprar o livro impresso. Então, o que acontece? A gente lançou um selo de publicações originais nossos, os originais Pilgrim, né? Pilgrim Books, algo assim. Principalmente porque não tinha muito audiolivro no mercado, a gente precisou produzir. E aí, o pessoal começou a ouvir os nossos livros, só que só tinha no digital. Começou a chegar um monte de pedido de impresso, eu quero esse livro impresso, eu ouvi ele, eu amei, quero ter na minha biblioteca. Aí a gente ficou assim, uai, né? Então, tem esse ethos, né, essa coisa do impresso, e a gente viu que o audiolivro pode ser um canal de marketing e um canal de vendas para criar relacionamento, entrar ali e vender mais livro impresso. Assim, às vezes a pessoa ouve acelerado, você quebra alguma fricção, um atrito na entrada e ela gosta e compra. Às vezes ela começa a ouvir, gosta, nem termina, já fala, não, esse livro eu preciso ler o impresso. Porque é muito bom. Então, alguns dados. Isso ajuda a gente também a quebrar, assim, um preconceito, né, que a gente já ouviu muito, de livros certos, né, certos tipos de livro que são mais apropriados para audiolivro, né, porque, assim, obviamente, tem livros que faz mais sentido você consumir em impresso, né, acho que o exemplo mais claro talvez seja um dicionário, né, ou uma enciclopédia, coisa do tipo. Mas mesmo esses livros mais maçudos, né, no nosso caso, né, por exemplo, teológicos, acadêmicos, eles têm um benefício de eles existirem em áudio, né? Eles são pelo menos uma porta de entrada, né? Uma forma de você consultar algo rápido, né? E uma outra coisa interessante é que o tempo que você consome no seu dia para você fazer uma leitura em áudio é muito diferente do tempo que você consome, né, para você ler um livro impresso. E como eu digo tempo, eu digo o momento específico do seu dia que você poderia fazer isso, né? Quando você está lendo um livro impresso ou mesmo um e-book, você precisa dar a sua atenção completamente para aquilo, né? Então, eu não conheço muita gente que vai para o trabalho lendo, dirigindo, né, e lendo um livro, né? Se você estiver no metrô, no ônibus, você consegue pegar um livro e ler, dependendo da lotação, né, do metrô ou do ônibus. Ou na academia, né? Você pode fazer isso enquanto lava a louça, né? Então, o audiolivro, ele
encaixa num outro local, né, num outro momento da vida das pessoas, né. Eu costumo comparar isso com a chegada da TV, né, em relação ao rádio, né. O pessoal achava que o rádio ia acabar, né, quando a TV chegou, porque novela era muito melhor na TV. Mas as pessoas descobriram que novela é melhor para TV, mas talvez notícia é melhor e música é melhor para o rádio, né. Você tem rádio hoje no carro, né. Então é uma coisa que o formato, né, ele encontra um local paralelo, né, em relação ao outro. O Léo, você citou o Marcelo Gioia, né? E foi justamente ele quem cantou essa bola para a gente chamar vocês até aqui. E ele mandou aqui 2 perguntas e eu vou lê-las para vocês. Uma delas eu sei Beleza. que vocês já falaram meio que por cima, mas talvez vale a gente aprofundar um pouquinho mais. Ele pergunta: embora seja uma plataforma de nicho, de segmento, sabemos que não há uma única voz entre os cristãos protestantes. Como lidar com uma curadoria que precisa alcançar pessoas nessa mesma comunidade, mas com vozes, olhares e preferências tão díspares? A outra pergunta, e talvez até eu vou fazer as duas, porque uma se encaixa na outra, de certa forma: qual é a estratégia de marketing de vocês para aumentar o aumento da base de usuários, de assinantes? Eu posso falar sobre a primeira rapidinho? Beleza. Eu respondo a segunda. Eu acredito que a melhor forma de a gente tratar essa questão, né, das vozes díspares é a gente abrir a interface, né, para os players, né, para as pessoas que consomem e que produzem, né, para elas mesmas criarem os inputs, né, necessários para, por exemplo, um serviço de indicação, né, de recomendação do que ler, né, o que ouvir. Então, a gente abrir interfaces ajuda, né? Você assiste alguma coisa, ou ouve alguma coisa, ou lê alguma coisa, e você dá o seu feedback, né? Dá o seu input. Não só dando um rating, né, para o que você viu, mas produzindo conteúdo a respeito do que você ouviu ou do que você leu, né? Revisões, posts dentro da plataforma. Então, o fato de nós estarmos sempre com o olhar, né, atento para dar ferramentas para toda a comunidade, né, facilita com que a gente possa chegar nesse objetivo nosso, né, de abraçar e criar um espaço, né, que seja apropriado para todos. É um desafio de toda plataforma, né? Ter que gerir esses relacionamentos dentro da plataforma, ainda mais a gente que está criando uma plataforma num ecossistema que ele pode ser nichado, mas ele não é pequeno, ele é bem grande. Então, assim, quando a gente foi estudar mercado antes de abrir, a gente estava falando de 45 milhões de brasileiros que se definem evangélicos. Então, é um público considerável. E a gente tem bastante cliente de fora do Brasil. Isso é um dado interessante também. Tem muito brasileiro que mora em outros países que assinam a Pilgrim. Principalmente Japão, Portugal, muita gente de Portugal, Estados Unidos, que é onde o Gustavo está morando, e alguns países da África também. Então, tem ou pessoas de fala portuguesa ou brasileiros, né? Com relação à estratégia de marketing, a gente tem alguns pilares que fazem parte da nossa estratégia desde o início, né? Que sempre vão existir, que é a construção de comunidade, a gente sabe a força que isso tem, e a gente trabalha com o que o pessoal chama, né, tá na moda de growth hacking. Então, a gente tenta estar experimentando canais, experimentando rápido, analisando o impacto, o efeito e decidindo se vai investir naquele canal ou não. No nosso caso, o que a gente está fazendo agora é uma mudança até um tanto radical no nosso modelo de negócio. Então, hoje a Pilgrim trabalha com uma forma de comercialização que é o trial, né? A gente tem uma assinatura, uma única assinatura que te dá acesso a tudo que tem na plataforma, que é comercializada de 3 formas diferentes: pagamento mensal, semestral ou anual. Nessa próxima atualização que a gente vai fazer mês que vem, a gente vai mudar para o modelo freemium com trial. Então, vai ser um modelo mais parecido com o do Spotify. Vai ter uma assinatura gratuita, todo mundo já entra no plano grátis. O plano grátis vai te dar acesso
uma quantidade de conteúdo limitada, conteúdo gratuito, e você não vai ter acesso às features premium, que são as features de download, de aceleração de velocidade, criação de listas personalizadas, e algumas features bem específicas voltadas para o público cristão. Então, features que a gente vai lançando aos poucos, né, de devocionais, de Bíblia, de aprofundamento no estudo, né, teológico. Então, essa mudança de modelo de negócio, a gente acredita que vai aumentar muito a nossa boca do funil, né, que a gente chama no marketing, e vai trazer um crescimento considerável na nossa base de usuários. E vocês conseguem identificar qual que é o título campeão de acesso, seja ele e-book ou audiolivro? Sim. Ou o título? Sim. É uma coisa engraçada isso, porque a gente começou a ver, a gente começou a pensar cada vez mais como plataforma, amadurecer esse modelo de negócio na nossa cabeça, até com a publicação dos nossos originais. Porque quando a gente publicou os originais, eles começaram a criar um nomezinho assim no mercado, e aí as editoras começaram a procurar a gente fazer parceria. Não, mas eu quero imprimir esse livro seu, deixa eu imprimir, a versão digital é sua, mas a impressa é minha, e aí começaram a aparecer outros players querendo fazer parceria. Às vezes um youtuber, a pessoa que tem um e-commerce, uma livraria, querendo fazer parceria, o que confronta toda essa cadeia de fornecimento tradicional do mercado editorial, vira de cabeça para baixo, né? Então, você vê uma plataforma de conteúdo digital publicando um conteúdo e um youtuber pedindo para imprimir, assim, virar de cabeça para baixo todo o processo de editora, distribuidora, livraria, né, e livreiro e público final. O nosso título mais consumido, disparado, se chama Liturgia do Ordinário. É um original Pilgrim, escrito por uma autora anglicana, que tem feito muito sucesso. Inclusive, a gente acabou de fechar uma parceria de um play que vai imprimir 5.000 cópias dele, porque tem sido bastante demandado. Aí a gente sempre faz essas parcerias com players para imprimir os nossos impressos, de forma que agregue valor à plataforma. Então, a gente faz parcerias com alguém que tenha força em alguma comunidade, que possa divulgar o aplicativo, e que aí a gente faz esses cross-sells, upsells de compra o livro impresso, ganha o audiolivro, acessa a nossa plataforma enfim, a gente está experimentando muita coisa, né? Como eu falei, a gente tem só 1 ano e meio. Bem novo, bem novinho. Mas as editoras não sentem algum tipo de ameaça no sentido de vocês serem uma plataforma e também produzirem conteúdo? Mas foi engraçado que o efeito que a gente pelo menos particularmente teve, que a gente sentiu, é que a gente começou a se colocar no lugar deles, né, também, né? Então, cria uma empatia, né? O nosso objetivo não é ser uma produtora de conteúdo, né? O nosso objetivo é ser uma plataforma. A gente meio que foi forçado aí para esse caminho, como eu falei no início. E é uma questão da gente gerir nossos relacionamentos, né? A gente foi questionado, sim, várias vezes pelas editoras, mas a gente tem desenvolvido e criado esses novos caminhos, não só para nós, né, mas querendo trazer essas oportunidades também para eles. Então, acredito que são oportunidades novas que não só nós podemos, como é que fala, usufruir, né? Tiveram assim, quando a gente lançou, foi bem no começo, então a gente ainda estava bem pequenininho, então uma editora ou outra me questionou, falou, isso aqui me preocupa e tal. A gente desde o começo deixou claro que não era nossa intenção concorrer necessariamente com elas na questão de produção de conteúdo, e que a gente estava fazendo isso para estimular o mercado. A gente quer criar o mercado, estimular o audioleitor, e vocês não vão fazer isso agora. Então, elas concordaram com a gente, falou, vocês não vão investir, no meio de uma crise, o mercado editorial, vocês ainda não conseguiram ver o potencial no audiolivro que a gente consegue ver, então deixa a gente investir nisso, a gente vai investir e vamos correr o risco. E aí, ainda bem que a gente tem um relacionamento muito bom dentro do nosso ecossistema, a gente tenta cultivar isso propositadamente, e tem dado certo até agora.
E pensando que a gente está falando aqui com o mercado, né, com editoras cristãs e editoras também seculares, e eu adoro essa palavra, o Fábio começou aí falando sobre ela, eu gosto de aplicar secular para essa função de não cristão. Vocês na plataforma existem só livros cristãos, editoras não cristãs podem chegar com uma proposta de algum título para vocês, oferecer alguma coisa que possa estar aí na plataforma? Sim, com certeza. É algo, inclusive, que algumas editoras questionaram, né? Não cristãs, que gostariam de ter o conteúdo na plataforma, e a gente vê com muito bons olhos. A questão é que a gente seleciona conteúdo não explicitamente cristão, mas que, em nossa opinião, seja bom para o cristão. Então, a vantagem é que esse conteúdo entra de como se ele fosse curado, né? Já tivesse curado, então gera uma confiança e até o interesse. Os nossos, quando começou a entrar conteúdo, a gente chamou de cultura geral, alguns outros assuntos, os nossos assinantes acharam bem legal, elogiaram, e eles têm consumido bem esse conteúdo. E, de novo, assim, com a perspectiva de nós abrirmos interfaces, né, para interação com o conteúdo, né, e criação de novo conteúdo, ou microconteúdo, a gente espera que os cristãos interajam mais com esses livros, não necessariamente cristãos, explicitamente cristãos, dando uma perspectiva cristã para aquilo, né? Então, uma interpretação cristã sobre assuntos diversos, né? Então, ou seja, a segmentação não é necessariamente no conteúdo em si, mas mais no público-alvo que nós queremos alcançar. E esse livro que não como é que vocês falaram? Explicitamente cristão, mas que podem ser bons para cristãos, foi essa a expressão que o Léo usou. Que características são essas? O que é que uma história tem que ter, ou que tipo de personagens um livro tem que ter para ele ser um bom livro para cristãos? Ou que não pode ter. A gente tem... Não pode ter é mais fácil, né? É mais fácil. Tem coisas bem explicitamente anticristãs, né? Por aí que a gente provavelmente vai ter um pouco mais de cautela, né? Ao inserir. Mas não é necessariamente só porque é algo, por exemplo, escrito contra a fé cristã que não necessariamente entraria na plataforma. Mas já fica um pouco mais fácil de falar dessa forma, né? Tem coisa assim que não é explicitamente cristã, que eventualmente a gente teria nenhum problema de colocar, mas a gente evita porque pode causar alguma polêmica, toda aquela questão de gestão de comunidade, né? Infelizmente, tem vários tipos de cristãos dentro da nossa plataforma. Então, tem alguns que vão receber de forma tranquila um tipo de conteúdo, tem outros que não. Então, a gente tende a limitar esse conteúdo àquilo que, para ser mais específico, né? Filosofia, ciências sociais, literatura, grandes clássicos, ficção, mais nessa área, assim, acho que abarcaria essa ideia de cultura geral. As editoras têm visto isso com bons olhos, elas gostam porque é uma forma mais fácil delas acessarem um público que às vezes não estava no radar de comunicação direto delas, né? Então, a gente quer ser especialista nesse público, então a gente aprende a vender melhor para ele. E a editora fala, esse livro aqui é um esforço, por exemplo, que a Thomas Nelson tem feito lá, o Samuel. Ele está republicando as obras do Tolkien, que é literatura, né? E ele, de uma vez, virou para a gente e falou, eu quero introduzir isso aqui no mercado evangélico. Quero que o evangélico conheça Tolkien, aprenda a ler Tolkien e consuma ele. E aí ele começou a fazer uma comunicação direta para esse público, e até onde eu sei, ele está vendendo horrores lá de Tolkien. Muito bem. Só para a gente encerrar essa nossa conversa, saiu essa semana, a gente está gravando na terça-feira, um dia depois da liberação dos resultados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, e eu estou aqui com a tela exatamente do subsetor de religiosos aberto na minha frente. É um setor que cresceu 6,1% de crescimento real no faturamento entre 2018 e 2019, ou seja, é um subsetor que vem crescendo historicamente, né, por essa pesquisa. Então de fato um movimento importante, é uma fatia super importante desse nosso mercado,
e faz todo sentido. Sim. Tem várias informações que o pessoal comenta assim de bastidores que são bem relevantes. Por exemplo, a Amazon dá uma importância enorme, enorme para esse setor, enorme. Então, assim, eles têm unidade interna específica para a área de religiosos, eles levam consultores lá para ensinar como vender Bíblia e as nuances dos tipos de Bíblia que tem, de como é o público cristão. E engraçado, né? A Saraiva e a Cultura não vendiam Bíblia. Elas não aceitavam por questões ideológicas, né? Então, eles não aceitavam, nunca tiveram muito assim eu acho que é porque o pessoal da cultura era judeu, então tinha uma coisa, eu não sei exatamente o porquê, mas eles não vendiam. E a Amazon soube meio que atender, né, essa demanda e vende muito. Hoje as editoras cristãs, o principal canal de vendas dela deve ser a Amazon, a maioria. E a Amazon tem entrado cada vez mais, a gente vê de perto no ecossistema cristão. E nesse caso você está falando do livro que é o mais vendido do Brasil, de qualquer forma. Então. Sim. Do Brasil, não. Da história, né? De todos os tempos. A gente agora vai para o nosso momento MetaBooks e depois a gente volta com as nossas indicações. E estamos aqui novamente com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai falar de algo bem importante que a gente não mencionou ainda, de como você, gestor, pode ajudar ao gerenciamento de metadados dentro da sua editora. Como que pode passar isso, Ricardo? Legal, Fábio. Eu acho que eu tenho aqui 4 dicas para dar para a galera. A primeira coisa tem que partir de você, gestor. O gestor precisa valorizar os metadados, dar para os metadados a importância que eles merecem, que eles têm. E aí compartilhar esse sentimento, esse reconhecimento de importância com toda a sua equipe, né? Outra coisa é investir no treinamento e em treinamento do seu pessoal e em ferramenta para fazer esse gerenciamento. E eu falo investimento porque o valor retorna realmente para a sua empresa com rendimento. O valor que você investe, ele retorna com rendimento. Eu já mencionei aqui, já mencionei em várias apresentações, workshops, etc., pesquisas que já foram feitas em várias partes do mundo, Europa, Estados Unidos, mostrando a influência dos bons metadados nos resultados de vendas, né? E aqui mesmo no Brasil a gente já fez um ou outro teste com títulos de pessoal que usa MetaBooks e a gente vê o reflexo disso. Então, investir nisso, lembrar que metadado é uma responsabilidade de toda a empresa, não é só o marketing, não é só o comercial, não é só o editorial, e não é castigo, né? Também o cara fez uma coisa errada, então agora você vai cuidar de metadados. Não, metadados é muito importante, e é responsabilidade de todo mundo. Exemplinho básico, um texto de sinopse, provavelmente quem vai dar o primeiro passo nesse texto vai ser o editor, porque ele já trabalhou com aquele texto um monte de tempo, está fresquinho na cabeça dele, ele pode dar um pontapé, lógico que o marketing vem e coloca ali algumas coisas mais da área dele, o comercial vai dar um pitaco, mas o pontapé vem do editorial. Se você vai preparar um texto que é um metadado, um texto de informação para a livraria, como vender esse livro, quem é o melhor cara para isso? Provavelmente seja o cara do comercial, com um auxílio do marketing. Então, a gente vê aí que tem que estar todo mundo envolvido. E a última dica gestor, divida essa responsabilidade dos metadados com pessoas que também reconhecem essa importância, com pessoas que têm esse mesmo sentimento que você. E eu tenho certeza que o bom gerenciamento dos metadados vai trazer resultados melhores para a sua empresa. É isso aí, Fábio. Muito bom. E é claro que a MetaBook sempre ajuda com todo esse gerenciamento, essa implementação, com tudo o que você pode precisar, né? E se você não é gestor, dá um toque para ele e fala, escuta,
esse momento aqui que pode ser para você, tá bom? Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. E agora vamos para as nossas indicações. Leonardo Neto, Posso você começar? quer começar? Já que a gente encerrou nossa conversa falando sobre a pesquisa, a produção e vendas do setor editorial brasileiro, eu, depois de 6 anos no Publish News, consegui decorar o nome dessa pesquisa por uma simples razão, que antes ela tinha um apelido e agora não tem mais. Ela se chamava pesquisa FIP, agora não é mais feita pela FIP, não pode mais ter esse nome. Então eu tive que, obrigatoriamente, decorar o nome da pesquisa. E eu recomendo que todo mundo que trabalhe com livros se dedique a entender, a pesquisar, a analisar e a tirar insights dessa pesquisa, que é super importante. Então, acho que é a coisa mais importante que vai acontecer no setor nesse primeiro semestre, sobretudo nesse ano tão parado, né? Talvez seja essa pesquisa. Então, eu recomendo que todo mundo leia, estude, analise. Essa é a minha recomendação dessa semana. Leonardo Santiago, quer fazer a sua? Eu estou lendo um livro, comecei a ler semana passada e é daqueles livros que me fascinou, assim, me pegou. Eu comecei a ler a amostra no Kindle e tive que comprar o livro impresso, porque só tinha um impresso e estou devorando ele. Chama Out Innovate. Como empreendedores globais de Delhi a Detroit estão reescrevendo as regras do Vale do Silício. Então, é uma pesquisa bem interessante de um investidor e professor lá do Vale, que tem mostrado como tem surgido várias empresas, startups, em áreas que não têm ecossistemas de inovação muito fortes, como o Vale do Silício, Londres, Israel, e essas empresas têm tido um sucesso aplicando regras e conceitos de business que vão um pouco contra ou um pouco diferentes do que o Vale do Silício tem pregado. Ele cita até alguns cases brasileiros, Nubank, ele fala do Guia Bolso, e aí eu tenho mexido muito comigo porque eu tenho identificado vários aspectos da Pilgrim nesse livro. Então, muito bom mesmo. Repete o título só para a gente registrar? Out Innovate. Innovate, não sei se é assim que diz. Out Innovate. É do Alex Lazarov. O Gustavo vai saber pronunciar melhor que eu. Fala aí, Gustavo, a pronúncia certa desse livro. Deve ser Out Innovate mesmo. E você, Gustavo, quer fazer a sua indicação? Um dos livros que mais influenciou a gente, né, no início, que a gente estava pensando sobre se a gente começava ou não, né, essa jornada da Pilgrim, foi um livro chamado Platform Revolution, né, que acho que tem ele em português, eu não lembro o nome, mas alguma coisa a ver com plataforma também. Que é Plataforma Revolução da Estratégia. A Revolução da Estratégia, é isso aí. É um livro que eu também li, primeiro ouvi em áudio, depois eu comprei o livro e li de novo. Então, é um livro que foi bastante impactante para mim na época. E ele fala muito sobre essas coisas que a gente acabou de conversar, né? Assim, foi bastante da substância da nossa conversa hoje. Eles tratam sobre isso, né? Sobre gestão de plataforma multilateral, né? Você está servindo diversos players de um mesmo mercado que estão se encontrando na sua plataforma para trocar valor, né? Então, tem várias considerações importantes a respeito de gestão disso, de como criar valor, como ajudar a perceber valor, gestão de interesses diferentes. Então, isso é bem alinhamento de interesses. Isso é bem interessante e é um livro, assim, eu li vários livros a respeito desse assunto, mas esse é realmente, assim, muito bom, muito bem pesquisado, muito claro, né? Uma leitura muito agradável também de se fazer. Então eu indico esse livro, Platform Revolution, até por causa do assunto que a gente conversou hoje. E eu queria indicar uma série da Prime Video que chama Upload, que é uma história, meio, parece ser uma comédia, mas é algo assim, imagina num mundo que quando você morre, as suas memórias fazem o upload em servidores. Então, isso já se tornaria algo comum, e você escolhe, de acordo com o dinheiro que você tem, vai para lugares melhores ou piores. Então, é muito interessante. Tipo, você vai para uma operadora boa ou você vai para uma coisa meio pré-paga. Então, é muito interessante, porque ele fala muito sobre tecnologia, inovação, e de como o ser humano é tratado desse jeito, assim.
é muito boa, vale a pena. Tem um pouco comédia, mas também trata de temas bem sérios. E outro eu queria indicar, mas é um alto jabá do próprio podcast do Publish News. Quem não ouviu o episódio passado, com o Wagner Amaro, foi muito interessante, falando sobre diversidade, ou a falta dele, no caso, de diversidade no mercado editorial. Então, ouve o último episódio aqui do podcast, que acho que vale a pena. Queria agradecer ao Leonardo e ao Gustavo por passar esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado a oportunidade. Temos um programa, Fabinho? Valeu. Temos um programa. E é isso aí. Então é isso. Legal. Obrigado, Léo, Gustavo. Obrigado, Fabinho. Obrigado, gente. Semana que vem a gente está de volta, né? E Um abraço. é isso aí. Até mais. Até a próxima Tchau, segunda-feira, tchau. gente.